Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 2 de setembro, uma sexta-feira, estou aqui no hospital ainda, Albert Einstein, acompanhando minha mãezinha, vamos ter alta amanhã, então não vou poder tomar aquela cachaçinha, aquele vinho, aquela cervejinha nessa noite, mas amanhã, nas comemorações da volta da Dona Geleia à vida urbana, os festejos não perdem por esperar. Mas vamos logo para o nosso resumão semanal e depois vamos comentar algumas coisas que andaram acontecendo ao redor do mundo que pode ser que nós tenhamos algum interesse mais folclórico, algumas crônicas podem surgir daí. Então vamos lá para o trabalho, gente. Na segunda-feira, eu até havia antecipado no Fora de Curva de sexta passada, eu não iria fazer nosso vídeo diário porque eu estaria na estrada e não teria evidentemente tempo para dar uma olhada o que está acontecendo no mundo e no Brasil para fazer algum comentário. Mas aí resolvi antecipar, já que o vídeo da segunda sempre é o que vem por aí. Montei o material no sábado e incluí na segunda-feira a questão do CAGED, que aí eu não sabia. Haveria uma divulgação do saldo de empregos brasileiros em julho e realmente o resultado foi bastante positivo. 220 mil novos postos de trabalho surgiram no Brasil naquele período e esse dado ele reforça a situação da economia brasileira crescendo muito além do que aquelas pessoas que tradicionalmente fazem previsões e que eu chamo de analistas de plantão estavam imaginando. Sim, o Brasil ele está tendo uma performance melhor no desempenho econômico e isso, claro, vai se refletir numa maior empregabilidade da população. Eu, pessoalmente, até pensei que o resultado ia ser maior, mais que 220 mil de saldo, mas chegando a esse patamar está bastante bom. Isso mostra que agora, no segundo semestre de 2022, a economia brasileira continua superando as expectativas iniciais. Na terça-feira, gente, nós analisamos dois assuntos. Primeiro foi a queda do IGPM, que mede a inflação do aluguel, que registrou deflação, especialmente na área dos preços ao consumidor. Isso é um reflexo ainda bastante positivo, primeiro, da redução de ICMS sobre combustíveis e energia, e agora deve estar entrando um pouco de telefonia, e também devido à influência da queda, aí sim, global das cotações do preço do petróleo, além da valorização do real no mercado internacional naquele momento. Mas eu toquei também nesse dia, pessoal, a respeito da nossa Selic, 13,75%. A queda da inflação, a aceleração da venda de produtos não duráveis e a arrancada do setor de serviços está sendo excelente para a nossa performance econômica. Porém, e tem que destacar esse porém que eu venho insistindo nele nos últimos meses, a taxa Selic a 13,75% é realmente uma grande ameaça à manutenção de elevadas taxas de crescimento brasileiro no médio e no longo prazo. Na quarta-feira, já aqui no Hospital Albert Einstein, o Fora de Curva se dedicou a analisar a queda da taxa de desemprego ou desocupação do IBGE, como eles chamam. Caiu para 9,1% na média dos 3 meses compreendidos entre maio, junho e julho. Eu fiz aí uma aproximação para imaginar quanto seria especificamente julho e achei um resultado próximo de 8,8%. E não se tem desemprego tão baixo no Brasil desde 1995, quando o nosso país sim já estava iniciando a grande recessão, que foi a maior da história do nosso país, mas as coisas não estavam tão ruins. Isso mostra de novo que a economia brasileira está melhorando e continua a gerar bons resultados no início desse segundo semestre de 2022. E tem alguns destaques interessantes. A empregabilidade, em primeiro lugar, está crescendo de maneira mais consistente naquilo que nós chamamos trabalhador sem carteira assinada ou pertencente ao mercado informal. E isso é uma decorrência não só de uma maior tolerância, mas também da enorme burocracia que ainda existe nas relações trabalhistas no Brasil. No momento em que houver uma simplificação ainda maior das relações de trabalho, tenho certeza que o grau de formalização da economia brasileira no quesito emprego vai aumentar bastante. E o segundo item que gerou uma altíssima repercussão positiva na empregabilidade do país foi o aumento do número de empresários. Foi em torno de 16%, se eu não me engano, e isso também vem ao encontro do que nós estamos falando há algum tempo aqui no Fora de Curva, com respeito a uma mudança de hábito do brasileiro que, ao invés de buscar simplesmente um trabalho com carteira assinada e um patrão para mandar na gente,
as pessoas cada vez mais estão buscando ser protagonistas de si próprios, criar o seu próprio negócio, vender seu serviço ou seu produto de maneira mais independente, não depender apenas da boa vontade de uma pessoa ou de um empregador. Isso é muito positivo em termos de mentalidade do nosso país. E finalmente ontem saiu pelo IBGE também a publicação do PIB brasileiro do segundo trimestre. Foi uma alta acima das expectativas e tem algumas especificidades interessantes que eu compartilhei no vídeo de ontem. Primeiro destaque positivo, a indústria. Eu pessoalmente esperava uma estagnação ou até queda e registrou um crescimento até bastante relevante. Isso, porém, não reverte o que eu tenho comentado a respeito da indústria brasileira nas últimas semanas, que nós temos sim um problema estrutural e uma situação bastante arcaica e as fábricas brasileiras, o setor industrial do nosso país precisa sim de uma modernização bastante pragmática. Os outros pontos positivos do Brasil foi o aumento do consumo das famílias, que chegou a aproximadamente 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, de 2021, portanto, e mostra que as unidades familiares, pessoas físicas, estão buscando um consumo maior, especialmente na área de serviços, não é no varejo não. O brasileiro, pelo jeito, ou pelas condições atuais da elevada taxa de juros que impede compras de ativos mais significativos que precisariam de uma prestação, como um carro, como um televisor, então as pessoas estão mais empenhadas em consumir serviços que lhes agradam do que efetivamente comprar bens duráveis. É uma mudança de hábito, como eu falei, muito relacionada certamente com uma Selic a 13,75%. E por fim, o outro destaque positivo do PIB do segundo trimestre do ano de 2022 foi a retomada do crescimento daquela conta que se chama formação bruta do capital fixo, que nada mais é do que o investimento das empresas em processos produtivos para ampliar a produção, melhorar a empregabilidade, renda, enfim, é o investimento no país. Isso aumentou, como eu falei, 1,55% no segundo trimestre de 2022 frente a 2021, frente a uma queda no primeiro trimestre de 7,19%. Mostra o que é esse dado, pessoal? Uma maior credibilidade da classe empresarial quanto ao futuro do país, isso é muito bom. E esse crescimento certamente só não foi maior porque a Selic, de novo, a 13,75%, é uma forte inibidora de operações de crédito. E agora, na sexta-feira, dois assuntos rapidíssimos. Primeiro, não é Brasil, é Estados Unidos. Segundo os órgãos estatísticos deles, em agosto, ou seja, nesse mês que se encerrou há 2 dias atrás, houve a criação de 132 mil empregos lá na terra dos Yankees. Isso mostra, gente, esse saldo positivo, que a questão da recessão, pelo menos por hora, como eu venho falando, está afastada naquela que é a maior economia do mundo. Isso é muito bom no mundo, especialmente no Brasil, que, mesmo que não seja o nosso principal mercado, o planeta inteiro, em grande parte, é pautado pela dinâmica da economia americana. Eles em crescimento são uma força também de expansão aqui, e eles em recessão também são uma força que diminui a formação da riqueza brasileira. Então vamos continuar torcendo para que eles prossigam no crescimento. E a outra coisa que eu queria falar, que pode sim impactar no preço dos alimentos aqui no país, especialmente o milho, é que começou a safra lá na Europa e a frustração está sendo muito grande em função da maior estiagem que aquele continente está sofrendo nos últimos 5 séculos. E essa falta de água parece que não está só localizada na Europa. Estados Unidos deve ter frustração de safra e a China também está vários dias sem chuva. Inclusive o leito dos rios chineses está secando e isso aí vem comprometendo muito a geração de energia elétrica, que eles também usam muito a hidroeletricidade para gerar energia lá. Então, gente, lamentamos que eles estejam passando por essas dificuldades, mas os problemas de um podem ser a oportunidade de outros, especialmente aqui no nosso Brasil. Nós temos condições, sim, de aumentar nosso padrão de exportação, especialmente de alimentos para esses mercados que vão precisar mais do Brasil, pelo menos no inverno que está chegando para eles. Então, especialmente as pessoas do agronegócio, esperem por boas novidades nos próximos meses.
E agora, gente, vamos preparar o final de semana. E aí, o que vocês acham para acompanhar aquela bebidinha, começar a relaxar? Um bom queijo. E eu estava pensando nisso, mas li uma reportagem do site Terra que me fez desistir da ideia. Tem que cuidar muito do queijo que a gente vai consumir. Existe um chamado caso Marzu. Por exemplo, o gorgonzola, ele utiliza fungos para chegar à maturação. O caso Marzu, sim que é raiz. Ele simplesmente é feito e servido com larvas de moscas ainda vivas. Imagina comer um mendrengo desse, pessoal. O pior é o seguinte, isso pode causar, se uma mosca dessas, uma larva dessas chega lá no aparelho digestivo, ela pode causar perfurações no revestimento intestinal e uma dor de barriga daquelas. Então, vamos comer um queijinho sim, mas nada de caso Marzu. Deixa para quem fabrica essa porcaria aí que se deguste com tamanho despropósito. E olha só, gente, a gente sabe que o nosso mundo não está fácil. E tem pessoas que especulam com isso, é claro. Especialmente quando a gente coloca aquela ideia, possibilidades de guerra nuclear, guerras civis, um monte de porcaria, catástrofes e o apocalipse. Nunca se falou tanto o apocalipse está chegando. E tem um empresário norte-americano lá do Texas, um cowboy então, chamado Drew Miller, que teve uma ideia um tanto quanto original. Ele desenvolveu uma fortaleza contra o apocalipse. E nessa fortaleza, ele simplesmente promete que as pessoas que forem lá morar durante um evento apocalíptico vão sim estar protegidos de todas as maneiras. E sabe qual é o preço? Por tamanha segurança, segundo ele, por um pouco mais de $1.000 mensais se fecha um contrato de longo prazo. Um quartinho simples, mas também tem versões mais luxuosas. Imagina, pessoal, quando esse apocalipse acontecer realmente, será que esse pessoal vai cumprir o que está prometendo ou vai sair dando risada com o dinheiro de todo mundo? Vamos ficar de olho aberto, mas uma fortaleza contra o apocalipse parece uma ideia bastante protetora, não acham? Falando em apocalipse, o próximo, pelo jeito, vai acontecer na Europa. E não é entre Rússia e Ucrânia, é na Espanha. Pela primeira vez depois do início do tal do Coronga, os espanhóis guardaram 130 toneladas de tomate, sabe para fazer o quê? Jogar um na cara do outro. A guerra do tomate vai voltar na Espanha, prepare-se. O evento vai ocorrer na cidade de Bonol e seguramente as ruas desse pequeno município espanhol vão ficar todos vermelhos. Não de sangue, mas de molho de polpa de tomate. Então, é guerra divertida, essa vale a pena participar. E pessoal, quando a gente vê um freezer, o que pensa? Simplesmente nos quitutes e comidas que podem estar esperando por nós ainda de uma forma congelada aí dentro. Nós teve um sujeito, um navegador das Américas Centrais, que teve uma ideia mais criativa. O cara estava navegando lá na costa do Suriname, pegou uma tempestade, o barco pum, afundou. O que sobrou? O tal do freezer cheio de coisa boa para comer. Mas aí ele pensou em outra alternativa mais útil para aquele momento. Tirou toda a boia que estava lá dentro e ficou boiando no artefato por nada menos do que 11 dias. Realmente deve ter sido uma aventura muito interessante. Ele foi resgatado a 450 quilômetros do local onde o barco afundou. Então, deve ter enxergado vários panoramas, vivido várias emoções dentro de um freezer que, lamentavelmente, estava sem comida, porque para ele entrar no artefato, diríamos assim, ele teve que tirar todas aquelas guloseimas, delícias para fora e entregar para os peixinhos que passavam ocasionalmente pelo caminho. E para finalizar o Fora de Curva de hoje, gente, como tem gente tagarela nesse mundo, né? Vamos falar a verdade, grande parte das pessoas que a gente conhece simplesmente fala, sem nem precisar falar ou saber o que está falando. Mas um sujeito norte-americano, e aí de muito bom senso, chamado John Francis, simplesmente ficou 17 anos quieto. Sabe por quê? Não estava doente, não foi promessa, não foi nada, simplesmente ele decidiu que não tinha nada a dizer. No momento que ele tivesse alguma coisa para dizer, ele iria dizer como disse 17 anos depois de ficar calado. Será que isso não é exemplo para várias pessoas
Imagina agora, para finalizar o Fora de Curva, para dar um bom final de semana para vocês, quem que vocês gostariam que ficasse 17 anos calado? Se for pessoa pública, pode colocar aqui nos comentários para a gente se divertir. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Último dia de Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Provavelmente o de segunda-feira vai ser feito na casa da minha irmã. A partir de quinta-feira, o Fora de Curva deve estar voltando a Porto Alegre. Então, um baita do final de semana para vocês. Aproveitem muito bem a sexta, o sábado e o domingo, porque segunda-feira toda a encrenca continua de novo, apesar do feriado de 7 de setembro, mas que promete ter várias tretas nele também, e nós temos que estar com muita energia para enfrentar o que vem por aí, né, gente? Então, um baita de um final de semana para cada um de vocês, e não se esqueçam, quem não é inscrito, se inscrever no canal, mas deixar também aqui seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, que é muito importante mesmo para o crescimento do Fora de Curva. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, até breve, tchau. Tchau, Geleia. Dá tchau mais alto para ele. Tchau, ó, viu? Amanhã ela tá fora do hospital, a gente vai virar São Paulo de ponta cabeça. Bom final de semana para vocês, tchau.